Temos hoje connosco, para além da presença habitual do Sr. Presidente da Câmara, a nossa conferencista, que é a doutora Sara Meia, que eu passo a apresentar. Vou falar um bocadinho sobre este direito do consumidor, principalmente sobre quais são os direitos dos consumidores e quais são os meios de defesa do consumidor. No ordenamento jurídico português, os consumidores gozam de uma forte proteção constitucional. A Constituição consagra como incumbência prioritária do Estado, no seu artigo 81, a defesa dos direitos e dos interesses dos consumidores. Em Portugal, ao contrário do que já acontece em alguns países da União Europeia, nós não temos um código do consumidor. Teremos com certeza para breve o mais próximo que estivemos disso foi com o anteprojeto de Código Consumidor, cuja discussão pública foi apresentada no ano de 2006, como todos se recordam. Contudo, na altura sofreu algumas reações, algumas críticas também positivas, outras menos positivas, por parte das associações de consumidores. Este direito do consumidor é um direito muito jovem, surgiu em Portugal em 1981, é neste ano que surge a primeira Lei de Defesa do Consumidor, a Lei número 2981 de 22 de agosto, a qual posteriormente veio a ser revogada e substituída pela atual lei, a Lei 2496 de 31 de julho. Esta passa a ser uma lei quadro, passa a ser a trave mestra da política de consumo em Portugal. A definição que a lei nos dá é uma definição um pouco extensa, tornando esta definição mais clara. Consumidor é toda a pessoa que adquire um bem, um serviço ou um direito para um uso pessoal, familiar ou doméstico, a um profissional, ou seja, a uma pessoa que exerce uma atividade profissional com caráter económico e com fins lucrativos. Um exemplo concreto, se eu, enquanto advogada, compro um computador para a minha casa, para o meu uso pessoal, eu sou consumidora, portanto, eu estou dentro do âmbito da Lei de Defesa do Consumidor. Mas se eu, enquanto advogada, compro um computador para o meu escritório, para o exercício da minha atividade profissional, para fazer peças processuais, para enviar requerimentos para o tribunal, então eu não sou consumidora. É claro que estou protegida, mas estou protegida pela lei geral e não por esta lei em especial, que é a Lei de Defesa do Consumidor, que é mais protecionista que o regime geral. Assim, ficam desde logo excluídas da Lei de Defesa do Consumidor as relações entre particulares. Se eu vender o meu telemóvel ou se o Dr. Armindo Abreu me vender o telemóvel, eu não sou consumidora, por exemplo. Também ficam excluídas as relações entre profissionais. Se um stand compra um carro ou um outro para proceder à revenda, também não é um consumidor. Da mesma forma que também não é um consumidor quando estamos perante uma relação entre, por exemplo, se eu vender o meu carro ao stand, é evidente que ele também não é consumidor, porque o bem que ele adquiriu é para revenda e, portanto, está excluído desta definição. Depois desta explicação sobre a definição do consumidor, então é hora de perguntar quais são os direitos dos consumidores, quais são os direitos que a lei nos confere enquanto consumidores. Outro exemplo. Comprei uma máquina de café e 6 meses antes de expirar a garantia apareceu um defeito e o vendedor procedeu imediatamente à sua substituição por uma outra. Qual o prazo de garantia desta máquina? O prazo de garantia é, sem dúvida, o prazo que faltava do bem originário que foi substituído. São os 6 meses e não poderia ser de outra forma. Não há uma renovação da garantia. O bem novo substituído não goza de um prazo de garantia autónoma de 2 anos. Porque se fosse assim, como a maioria dos consumidores por vezes pensa, não existia comércio jurídico que resistisse, porque o vendedor era como se tivesse uma responsabilidade ilimitada pelos bens que vende. Tem que haver aqui um pouco de bom senso. Portanto, esta segunda máquina que foi substituída pelo vendedor termina 6 meses. Portanto, quando a garantia faz o prazo de 24 meses. A partir daí o vendedor já não responde mais pelos vícios da coisa. Todos os bens têm um período de vida útil, não nos podemos esquecer disso. Um outro direito dos consumidores é o direito à proteção da saúde e da segurança física. Os bens e os serviços usados nas condições normais e previsíveis não podem colocar em risco a saúde nem a segurança física dos consumidores. Portanto, cabe aqui às autoridades competentes apreenderem e retirarem dos mercados os bens que impliquem um risco para a saúde ou para a segurança física dos consumidores. Exemplos concretos de algumas autoridades, entre outras. O caso da Direção-Geral do Consumidor, da ASAI e da Comissão de Segurança. Todos os anos este direito é violado.
que é constantemente, mas em especial em determinadas épocas, como Natal, no Carnaval, no caso das bombinhas de Carnaval, e no Natal, sobretudo, a propósito dos brinquedos, porque todos os anos são retirados do mercado brinquedos para as crianças que são considerados não seguros para estas. Ainda no ano passado, a Mattel, líder mundial na produção de brinquedos, retirou do mercado 19 milhões de brinquedos em todo o mundo. Isto porquê? Isto porque tinha contratado a produção dos brinquedos numa empresa chinesa, que por sua vez subcontratou com uma outra empresa chinesa, a que lhe forneceu uma tinta essa que não era certificada e que conteria elevados níveis de chumbo. Quando em contato com as crianças, lhe poderia provocar uma intoxicação ou danos cerebrais. Houve um apelo nos meios de comunicação social, as autoridades competentes mandaram apreender e retirar do mercado esses brinquedos. Em Portugal, destes brinquedos foram retirados, só um é que estava à venda, que era a bonequinha a Dora a Exploradora. Vem a bonequinha ali no LCD, não é com este conjunto, mas, infelizmente, é lamentável que, apesar de toda a divulgação que houve nos meios de comunicação social, a bonequinha continua à venda. E continua à venda exatamente em Guimarães. Chamei a atenção da empregada e ela retirou efetivamente a boneca da montra e eu quero acreditar que a boneca não estará à venda. É verdade que eu gostei das suas palavras, nomeadamente quando focou em um aspecto que diz respeito ao meu modus vivendi, que é efetivamente a educação. Eu acho que se houvesse efetivamente uma insistência rigorosa na pedagogia do consumidor, talvez isso tudo se anulasse, não digo imediatamente, é óbvio, mas com o tempo talvez se anulasse. Porque eu sou daqueles, e de resto não posso pensar de outra maneira, como professor, eu sou daqueles que penso, efetivamente, que só com a educação é que a sociedade se pode salvar. E eu acho que Portugal está a morrer aos bocados, precisamente porque a educação também morre aos bocados, também está a morrer, e se calhar nem é aos bocados, se calhar até abruptamente ou com muita velocidade. Ora bem, mas de qualquer maneira, eu sou pela pedagogia do consumidor, portanto, e não tanto pela regulação, como o Sr. Sousa Leite quis há bocado, que o Estado devia ser mais regulador, etc. De regulações já andámos nós fartos, sabe? Inclusive, eu estou ligado há muitos anos a jornais e agora até criaram uma entidade reguladora para a comunicação social, repare. Quer dizer, isto é absurdo, percebe? Quando se houvesse educação das pessoas, não precisava de haver regulação. Porque agora a própria entidade reguladora, recentemente, ontem ou anteontem, veio a público dizer que veio dizer que era necessário que os jornalistas tivessem autorregulação. O que é a autorregulação se não um sinal de civismo e de educação? É isto que falta. E começa a faltar àqueles que têm responsabilidades na construção da opinião pública, que são precisamente os jornalistas e aqueles que escrevem em jornais. Olha, como eu escrevo em jornais há 30 anos, evidentemente, eu também tenho um bocado de contenção. Eu já faço a autorregulação há muito tempo. Quando eu tenho que criticar alguma gente, alguma pessoa, algum político, eu tenho, enfim, dentro de mim um princípio que é este: não ferir a suscetibilidade desse político. Pode-se criticá-lo politicamente, posso dizer, e ele pode perceber até que eu até evito dizer-lhe o nome. Às vezes falo só no cargo e não no nome, percebe? Mas evito ser inconveniente, evito ser malcriado e insolente, sobretudo, como eu vejo todos os dias nos jornais, essa insolência feita pelos jornalistas. Portanto, eu acho que a pedagogia em todos os ramos da atividade portuguesa, e nomeadamente no consumo, eu já dei aulas e falei também nisso, percebe? Há bocado falou que os professores têm um grande papel, mas têm. Devia ser especificado como disciplina, que não está. Pode aparecer, eu dei uma disciplina aqui há anos em que realmente aparecia também o consumismo, e depois falava no consumismo e no consumerismo e nesses vícios todos do consumo, porque realmente as pessoas que não têm preparação intelectual normalmente são convencidas, percebe? A apelação é tão grande ao consumo que as pessoas não têm capacidade de resistência. Também para agradecer a presença de todos e o facto de terem sido tão interventivos, o que ajudou a dinamizar